iremos iniciar uma série que vai estar a acontecer nas próximas 4 semanas. Hoje, mais 3 semanas. E é uma série de estudos na segunda carta a João. Segunda a João. Vos convido a abrirem as suas Bíblias aí. Segunda a João. Segunda a João. Nós iremos ler agora toda esta carta. Ela é curta. Isso não significa que iremos ver toda ela hoje, mas para termos uma ideia sobre o que ela diz, e iremos abordar o tema principal dela hoje antes de expormos o texto em si. Segunda a João. Não tem que dizer o capítulo porque apenas tem um. Ok? Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Oremos. Senhor, te agradecemos, pois a tua escritura ela é sempre atual e aplicável para nós, Senhor. Te pedimos por este tempo agora com a tua palavra para que possamos entendê-la e para que ela possa ser aplicada às nossas vidas, Senhor. Que ela nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Peço que tu me uses para expô-la de forma fiel e de forma clara para todos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero iniciar este tempo com uma ilustração. Era uma aula de antropologia e estavam na faculdade. E, de repente, surge uma grande discussão. E, pronto, como em todas as aulas, os alunos eram todos diferentes. Uns eram brancos, outros eram negros, tinha uma freira no meio, tinha um hippie, tinha ateus e lá no meio da turma tinha um crente. E para que a discussão ela iniciasse, o professor fez a seguinte questão: o que é a verdade? O que é a verdade? Bem, isto é uma questão que muitos têm feito ao longo de centenas de anos. E sempre trazem respostas diferentes. Naquela turma não foi diferente. Cada um trouxe a sua opinião, cada um tinha uma perspectiva diferente e para eles estava tudo bem. Estava tudo bem, tudo era válido. Mas
no meio lá daquela turma tinha um crente que era fiel. Ele disse: não há, nem tudo é verdade. A única verdade é as Escrituras. Ela é a verdade absoluta que temos que nos reger. E, como é óbvio, ninguém estava de acordo com ele. Todos discordaram e a discussão ela continuou e todos tinham um novo argumento. Até que foi a um ponto em que um dos colegas já estava farto e disse: tu não estás a entender nada, mas eu vou contar uma história que vai concluir toda esta discussão e todos vão acabar com este debate e tu vais entender aquilo que eu quero dizer. E o crente disse: ok, mal posso esperar por essa história. Então o colega começa. Pensa em um homem. Está em uma caminhada. Ele olha ao fundo e ele vê aquilo que ele acha que é uma bandeira. Ele acha que é uma bandeira. E ele diz: eu tenho que descobrir o que é aquilo. Ele começa essa caminhada e põe como seu alvo encontrar e entender o que é aquilo que ele está a ver lá no fundo. Ele começa a andar e pelo caminho ele encontra um senhor. Ele lhe questiona: peço desculpa por o incomodar, mas eu olhei aquilo lá no fundo, eu acho que é uma bandeira. E o senhor, o que é que acha que é? O senhor olha e diz: é óbvio que é. Aquilo é um poste de luz. Aquilo é um poste de luz. E ele: interessante, um poste de luz. Mas eu vou continuar. Eu tenho que descobrir o que é. Ele vai a caminhar e encontra uma senhora. Ele faz a mesma questão: senhora, eu estou a tentar encontrar ou descobrir o que é aquilo que está lá no fundo. Eu acho que é uma bandeira. Mas eu acabei de ouvir que é um poste de luz. A senhora, o que é que acha que é? Ela olha e diz: ó jovem, isto é óbvio que é. Aquilo é uma águia com as asas abertas. E ele: interessante. Águia, poste, mas eu vou continuar. Eu quero entender o que é aquilo. E ele continua. Quando ele chega lá, ele se dá conta que não é nada do que ele achava. Não era nem a bandeira, nem era o poste de luz e nem era a águia. Era nada mais, nada menos do que uma folha de papel que dizia: parabéns por teres vindo até aqui. Ele olha aquilo, coça a cabeça e apercebe-se que cada pessoa tinha a sua perspectiva sobre o que era a verdade. Sobre o que realmente estava ali. Então, cada pessoa tem o seu próprio ponto de vista e por isso não há uma verdade apenas, mas muitas. Porque cada um tem o seu próprio ponto de vista. Retornando para a sala de aula, o crente olha para o colega e diz: não sei se eu estou a entender aquilo que tu queres dizer. O que tu estás a dizer é que não dá para descobrir a verdade absoluta, porque cada um tem a sua própria percepção do que é a verdade. E o colega: é isso mesmo, eu sabia que tu ias entender quando eu explicasse essa história. Mas o crente questiona: mas o que é que de fato estava lá no poste? E o colega: bem, era uma folha de papel. Então o crente diz: então a verdade é que o que estava lá era uma folha de papel e não aquilo que os outros achavam que era. E o colega: não, tu não estás a entender o meu ponto de vista. A ideia é que o que interessa é a jornada, é a caminhada, em que cada pessoa vê as coisas de forma diferente. E o crente: não, és tu que não estás a entender. Existe uma verdade. Não era nada do que os outros achavam que era. O que estava lá era uma folha. Não era um poste, não era a águia e nem era nada mais. Era a folha. Isso é a verdade. Aí a discussão ela continuou. Ninguém estava a se entender. Mas o crente diz: espere, deixem-me dar-vos outra hipótese. Ele pega um livro, eu vou representar com isto, e diz: eu tenho aqui o livro. O que é que acham que vai acontecer quando eu o soltar? E o colega olha para ele, como se ele fosse parvo, e diz: é óbvio que vai acontecer, isso vai cair. E o crente: ok. Ele questiona aos outros: o que é que acham que vai acontecer quando eu soltar isto? E todos dizem: não, isso vai cair, porque tem a lei da... obrigado. E vai ir ao chão, e por isso.
E ele, ok, então ao que parece, todos têm um consenso sobre o que é a verdade e sobre o que vai acontecer. Mas sabem, eu não acredito nisso. Eu acho que o que vai acontecer quando eu soltar isto é que isto vai ir de lado e dar na testa de alguém. É isso que eu acho que vai acontecer. E os colegas, não, mas tu estás a falar de ciência e tal. Nós estamos a falar de outra coisa. O assunto aqui é outro. E ele, não, não, não. O assunto aqui é a verdade. E ele faz isto. Deixa o livro cair. Ele diz, estão a ver? A verdade é real e a verdade existe. Não importa aquilo que eu acho que ia acontecer, nem o que vocês achavam que ia acontecer, mas é real e ele caiu. E a discussão, obviamente, ela continuou, não estavam de acordo com ele, mas o seu ponto de vista ficou extremamente claro com o som do livro a cair no chão. Que não importou aquilo que ele queria ou que os outros queriam, mas o que de fato era. Irmãos, nós hoje estamos em uma sociedade em que a palavra verdade perdeu completamente o sentido. E afirmar algum dogma tornou-se obsoleto e alvo de cancelamentos. Muitos são aqueles que temem as represálias por exporem a sua opinião. E temem que aqueles que estão à sua volta os vão oprimir. Muitos são aqueles que têm as suas vidas cheios de medo porque têm frágeis convicções em um mundo que eles acham que é de pessoas enormes que os vão engolir vivos. Não dizem aquilo que creem e, muito menos, expõem aquilo que as Escrituras afirmam. São poucos os que se impõem e batem o pé pela verdade. Por outro lado, temos muitos que em casa ou em um estúdio ligam as suas câmaras e falam sobre tudo e mais alguma coisa, sobre todas as mentiras que o diabo põe em seus corações. Muitas horas de conteúdo que têm entrado dentro das nossas casas e nos ensinado todo tipo de coisas, menos a verdade. São ensinadas mentiras como se fossem fatos e fatos como se fossem mitos. Nós estamos em um mundo que cada vez mais tem rejeitado a verdade de Deus e se tem contentado com o enganador e o pai da mentira. Um mundo que caminha a passos largos para os desejos dos seus corações e que acabará na condenação eterna. Porque não conseguem descobrir a verdade e também não querem a verdade. Um mundo que está alegre e satisfeito porque está a ir rumo ao inferno, enganado e feliz. Porque não querem, não aceitam a verdade. Por esta razão, nas próximas semanas nós iremos estudar este livro, esta carta, em que o tema principal dela é a verdade. Em que nós temos que entender sobre esta importância, esta carta que é tão pequena, mas que aplica-se bem a expressão que tamanho não é documento. Ela é pequena, mas nos traz algo fundamental, que é a verdade, que é Cristo, que é o próprio Deus que veio à Terra pelos nossos pecados, àquela cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que é a verdade e como ela afeta as nossas vidas. O que eu gostaria que os irmãos retivessem desta pregação hoje é que temos que conhecer e viver a verdade. Porque nós adoramos o Deus da verdade. Repito, temos que conhecer e viver a verdade porque adoramos o Deus da verdade. E, sendo o tema principal deste livro, desta pequena carta, a verdade, antes de irmos para a exposição dela em si, temos que definir isto. O que é a verdade? Se é algo que tem sido tanto discutido e se nós iremos estar a falar sobre isto, temos que entender o que é a verdade.
Entendo que possa ser um pouco denso, mas peço que tentem prestar atenção e que fiquem aqui comigo. Porque nós iremos definir a verdade histórica e culturalmente e depois teologicamente. Então, historicamente, os hebreus, eles tinham uma expressão que era emeth. Essa era a palavra que eles usavam, emeth, para definirem este conceito da verdade. Emeth era algo que era fiel, era algo que era confiável e algo verdadeiro. Eles observavam o Senhor e eles entendiam que nele todos esses atributos eram revelados por meio da sua obra, por meio do seu caráter e por meio da sua palavra. Para os hebreus, o Senhor era a verdade. Ao falar no Senhor, estava-se a falar também sobre a verdade. E essas duas coisas eram correspondentes. Eles tinham o Senhor como absoluto máximo para as suas vidas. E como quem tinha o poder para definir a verdade. Eles criam que havia algo absoluto e que a verdade era imutável. E o Senhor era esse ser. Conforme os anos foram se passando, temos o povo grego. E que até hoje eles nos são tidos como os maiores pensadores de sempre. Uns grandes filósofos. E eles tinham uma palavrinha, que era aletheia. Aletheia, que é a mesma que é utilizada nesta carta. Sempre que vemos a palavra verdade, o que estava lá era aletheia. Eles utilizavam esta expressão para se referir a algo que estava em conformidade com o que é confiável e é verdadeiro. Bem como o correto em pensamento e em ação. Ou seja, eles afirmavam que se as nossas perspectivas e experiências estavam de acordo com a realidade, estávamos à frente de algo que era verdadeiro. Por outras expressões um pouco mais simples é, se aquilo que eu acredito coincide com o que eu estou a ver, é verdadeiro. É isso que eles entendiam. Então, tanto os hebreus como o povo grego entendia e reconhecia a existência de algo absoluto, da verdade absoluta, e eles tinham conceitos para isso. Após o povo grego, veio o povo romano. E eles também tinham um conceito para isso. E eles utilizavam a palavra veritas. Veritas. Atualmente existe uma empresa que tem este nome. E a sua única função, ou uma das suas grandes e principais funções, é fazer o correto. É dar certificados. É ter a certeza de que as empresas estão a fazer aquilo que elas afirmam que querem fazer. Então, a sua função é verificar, ver se é verdadeiro. Os romanos entendiam que essa expressão era demonstrada por fatos, que a verdade era comprovada por meio de fatos. Se eu consigo comprovar algo na prática, logo isso é verdade. Por exemplo, como eles entendiam isto? 1 e 1 é 2. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Isto é um fato, isto era a forma que eles entendiam. Então esses três povos, os hebreus, o povo grego e os romanos, entendiam que havia absolutos e que era algo fundamental para a sociedade. Que se não houvesse um ponto de vista absoluto que regesse tudo e todos, a sociedade ia quebrar. Porque sem isso, não havia por onde se reger. E a sociedade iria para baixo. E os crentes absorvem todos estes conceitos. Todas essas ideias passam para o cristianismo. E eles olham para a pessoa de Cristo como a verdade. E a sua vida, a sua morte, os seus ensinos e a sua ressurreição era a verdade, conforme estava escrito nas Escrituras. Então, até os crentes, ou também os crentes, entendem que a verdade é absoluta. Mas, eis que os anos se passam. E chegamos ao século XVIII, que foi conhecido como Iluminismo. O século ou o tempo das luzes. Mas
curiosamente as pessoas acabaram mais cegas e menos esclarecidas quanto à verdade. Em vez de compreenderem a realidade ao seu redor, acabaram mergulhando ainda mais na escuridão e na cegueira. Algo como a verdade moral absoluta deixou de ser algo que existia e o relativismo tomou conta da sociedade. Passou a ser mais aceito que a verdade é algo que o contexto é que cria e que a verdade é aquilo que se encontra nas experiências da sua vida. Diz-se que algo é certo e absoluto se funciona. Se na tua vida isso é bom e se te deixa feliz, está tudo bem. O pragmatismo, o subjetivismo e a construção social passaram a ser as formas mais aceitáveis quanto à verdade. É como a história que eu disse no início, que não importa tanto aquilo que é, e sim a caminhada até lá. E todas as opiniões, e vamos tirando um pouco de cada uma. E não interessa tanto o fim, mas sim o meio. E é aí que tu encontras a verdade. Se para a tribo que está lá no meio do mato, se comer pessoas, se serem canibais está tudo bem, então quem somos nós para os condenar? Porque nós não estamos lá. Então não temos como os condenar. Então esta é a forma que a sociedade entende a verdade. Que não existe algo absoluto e que tudo é relativo. Na cosmovisão atual não é preciso haver nenhum tipo de coerência, nenhum tipo de correspondência, de consistência e nem utilidade. Se te faz feliz, então é verdade. Isto é o resumo de uma sociedade de hoje. Relativizam tudo, sem terem nenhum padrão absoluto para as suas vidas. E por incrível que pareça, e incoerentemente, eles dizem que não dá para impor nada sobre a pessoa que seja, mas contraditoriamente eles nos impõem muitos padrões. Eles dizem que o aborto está bem, que a eutanásia está bem, que a perversão sexual está tudo bem e que não podes dizer nada sobre isso. Então é aceito tudo, todo o tipo de opiniões, menos aqueles que são mais conservadores. Na sociedade em que estamos hoje, todos podem estar certos, todos podem estar a falar, menos aqueles que se apegam às Escrituras e trazem os padrões que Deus deu. A evolução, ou, outra expressão, a degradação da sociedade tem feito com que o mundo se afaste cada vez mais do Senhor. Eles não querem a verdade, eles querem a mentira. Isso é triste. E é isso que nós temos de estar a conviver hoje. É isso que tem sido ensinado, é isso que tem sido repassado, é isso que tem sido ouvido, é isso que tem sido divulgado. Que não há absolutos, faz aquilo que tu queres e está tudo bem. Quem são os outros para que te julguem? Apenas Deus é que julga. Mas isso tem que te assustar, pois é Deus quem julga. Então, na história e na cultura, é assim que tem sido visto a verdade. Que não há um absoluto e que tudo pode ser aceito. Mas o que é que as Escrituras têm nos afirmar sobre a verdade? O que é que Deus diz sobre a verdade? Se estamos a falar sobre a verdade e se estamos a falar sobre Deus, nós cremos que as Escrituras, sim, têm uma voz. E Deus fala sobre Ele mesmo quanto à verdade. E eu peço que abram as suas Bíblias comigo, lá em Êxodo 34, 6. Êxodo 34, 6. Êxodo 34, 6. Assim diz a palavra do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e
fidelidade, ou emeth, que era aquela expressão que eles usavam. Então eles entendiam que o Senhor era muito grande em emeth, em fidelidade e em verdade. Salmo 25:10. Salmo 25:10. Estejam aí com os dedos afiados, porque vamos ver alguns textos. Salmo 25:10. Assim diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Então diz que tudo aquilo que o Senhor faz, todo o seu caminho, tudo aquilo por onde Ele vai, é cheio de misericórdia e verdade. Que o Senhor tem isso nele. Salmo 31:5, algumas páginas à frente, diz: Salmo 31:5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então Deus, por Ele próprio, pela sua palavra, Ele vai se definir como a verdade. Que Ele tem isso nele, que isso é intrínseco a quem Ele é, ao seu caráter e à sua vida. Que o seu caminhar é cheio de verdade. Então esse é o do ponto de vista de Deus, sobre Ele mesmo, Ele é a verdade. E Deus também Ele continua, Ele fala sobre a sua palavra. Ele diz que a sua palavra é a verdade. Vamos lá para o Evangelho de João 14:6. Este eu creio que a maioria conhece. João 14:6 diz: eu sou o caminho, e a vida. Então Cristo, Ele afirma sobre Ele próprio que Ele é a verdade. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João 1:14. Diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, diz que Cristo, Ele era cheio deste atributo. Era cheio da verdade. E Ele pode afirmar isso sobre Ele mesmo. Nele, em Cristo e em Deus Pai, eles são a verdade. Neles não há sombra de variação. Deles ou neles não há nem um pingo de mentira. Eles, como um todo, desde o seu caráter até a sua palavra e até as suas ações, são a verdade. Nós fomos salvos pela verdade, nós adoramos a verdade, nós somos julgados pela verdade, nós queremos a verdade e andamos na verdade. Por isso temos que o adorar. Por isso Ele tem toda a autoridade para definir e para fazer e para tornar os homens ao seu próprio padrão. Porque Ele é o Criador. Ele é quem define a verdade. Não são as opiniões, não são aquilo que eu e tu achamos, não é o que o mundo diz, é o Senhor. E a verdade deve rodear e preencher completamente as nossas vidas. Pois não há nada superior à verdade. O mundo é enganado porque o mundo ama o engano. Porque eles não conseguem fugir dele. O diabo é o pai deste mundo e é o seu príncipe. Por isso o mundo está bem. Eles sabem que estão a ser enganados e explicam esses enganos para os outros. Mas não deve ser assim com os crentes. A igreja do Senhor não é chamada ao engano, a igreja do Senhor é chamada à verdade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz que a igreja do Deus vivo deve ser a coluna e baluarte da verdade. Que nós não nos podemos demover disto, que nós temos que expor, crer e viver na verdade. Que se abrimos mão disto, tudo cai. Se nós deixamos de proclamar a verdade do Senhor, tudo cai. E era importante que o povo conhecesse a verdade. Era importante que o povo fosse às Escrituras. Porquê? Porque como é que eles iam crer em um Deus que é todo verdadeiro se eles não passam tempo com as Escrituras? Como é que eu e tu vamos amar mais ao Senhor
se não investimos tempo em conhecê-lo? Como é que eu e tu vamos amar mais a Deus se não sabemos quem Ele é, se não conhecemos a verdade? Como é que o vamos conhecer e fazê-lo conhecido se não investimos tempo com a verdade? Como é que não iremos ser enganados pelo mundo se não entendemos aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é a verdade? Se, se nós não investimos tempo com as Escrituras, rapidamente iremos cair no mesmo engano e no mesmo erro que o mundo cai. Porque tiramos o nosso foco das Escrituras e nos corrompemos com o erro. Como Cristo disse, um pouco de fermento irá levedar toda a massa. Se tiramos tempo com Deus e se nos enchemos mais do mundo, as nossas mentes irão ser afetadas e iremos ser facilmente enganados. Por isso, a Igreja do Senhor tem que se apegar à verdade. Temos que a conhecer e temos que a viver. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Se somos chamados a tão grande responsabilidade que é proclamar a verdade, nós temos que andar perto dele e longe de todo tipo de engano. O engano não deve estar nas nossas ações, não deve estar nos nossos lábios e muito menos nas nossas casas. Por isso estamos a estudar esta carta. Porque estamos em um mundo que está cheio de engano. Estamos em um mundo que está completamente corrompido pela mentira. Estamos em um mundo que não quer a verdade e Satanás tem trabalhado bastante e bem para corromper a igreja do Senhor. Nós somos do Senhor e Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Por isso temos que empenhar-nos em o conhecer. E quero apenas trazer um resumo desta carta que nós iremos ver. Vamos ter um pequeno panorama sobre ela e nos próximos 3 cultos iremos vê-la um pouco mais a fundo. Mas estas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João, elas foram escritas tendo em mente que no primeiro século tinham pessoas que ouviam o Evangelho, que ouviam, achavam interessante, mas com o tempo, possivelmente por pressão social, porque muitos ali eram hebreus, e por nunca terem de fato entendido o Evangelho, eles se desviavam. Eles se afastavam e começaram a afirmar que Cristo não era o Messias e que Ele não era Deus. Isto era grave, porque se Cristo não é Deus, o que é o Evangelho? Se Cristo não é Deus, Ele não poderia trazer a salvação pelos pecadores. Ele não poderia ter pago o preço do pecado, que era do tamanho dele mesmo. E apenas ele poderia ser suficiente para satisfazer completamente a ira de um Deus santo. Então alguns falsos mestres estavam a expor isto às pessoas, que Cristo não era o Messias e que eles não tinham que crer nele. E eles iam de casa em casa para tentar ter mais fiéis e ao explicar aquilo que eles queriam. E ainda hoje nós temos isto. Eu tenho a certeza que todos já passaram por esta situação em que estão em casa e de repente escutam alguém na sua porta. Vocês às vezes até podem ir à porta com bicos de pés, olham pelo olho mágico, veem quem é, 2 pessoas com folhetos na mão, veem como se não tivesse nada em casa e escondem. Ainda hoje isto acontece. Ainda hoje temos muitas pessoas que têm ensinado que Cristo não é Deus. Isso é erro. Isso é mentira. E este texto, este livro, vai nos explicar que essas pessoas nem temos que as receber em casa, pois estão a expor o erro, estão a expor o engano, estão a expor heresias. Que afirmar, como eu já disse, que Cristo não é Deus é extremamente grave e irá pôr em causa toda a Escritura. Porque toda a Escritura aponta para Cristo. E o autor desta carta trata deste assunto de forma muito séria. E ele repete 3 expressões muitas vezes. Ele repete a verdade,
repete amor e repete a vida. E olha para estes três assuntos de diferentes pontos de vista e de diferentes ângulos e traz outras aplicações. E sobre o autor destas cartas, lá na primeira, ele não se descreve. Então ele não começa como era comum, porque Paulo, por exemplo, ele sempre inicia as cartas dizendo Paulo, apóstolo de Cristo para e por aí segue. Isto era o comum das cartas daquele tempo. Mas aqui, quem a escreveu não o faz na primeira carta. Mas na segunda e na terceira ele diz o presbítero à senhora eleita. Pelo estilo da escrita, pelas aplicações que ele faz e pelas semelhanças com o Evangelho, e a tradição nos apontam que o autor era o apóstolo João, o discípulo amado. E ele aqui já ia nos 80 anos. Aqui na igreja ainda não há ninguém perto daí. Mas ele ia já nos seus 80 anos. Ele já tinha passado por muita coisa. Alguém com 80 anos já viu muito, teve muita experiência. E principalmente ele viu e andou com Cristo. Ele foi perseguido, teve desafios, teve perseguições, e ele entendia e sabia que todos aqueles com quem ele andou, juntamente com Cristo, já estavam mortos. Mortos não porque lhes apeteceu, mas porque se entregaram pela verdade. Eles se entregaram por aquilo que eles entendiam que era o absoluto, que aquilo que era Salvador, aquilo que era a verdade. E era isso que estava em jogo, era a verdade que estava em jogo, que aqueles que estavam a propagar erros e enganos não tinham, não têm e não terão que ter nenhum tipo de voz na Igreja de Cristo. Que os púlpitos sempre e constantemente devem ser fiéis às Escrituras e devem ensinar a Cristo e a Cristo crucificado e ressurreto. Que isso na nossa igreja, em igreja alguma, deixe de acontecer. Que sempre tenhamos questão de que aquilo que está a ser ensinado é a verdade, é a palavra de Deus. E o apóstolo expõe isto vez após vez em argumentos circulares sobre este assunto. Quem nega isto nunca foi de fato salvo. Não podemos afirmar que esses que vão às nossas portas lá são crentes, que são irmãos. Porquê? Porque eles rejeitam Cristo como sendo Deus. Eles vão afirmar que Ele é apenas um ser criado, que Ele é o irmão de Satanás e não que Ele é o próprio Deus, todo-poderoso e Criador. Que essa verdade é aquilo que está em jogo, que essa verdade, e como o apóstolo diz, porque não abandonem aquilo que nos custou tanto, com tanto esforço, termos hoje. Que nós hoje temos as Escrituras por causa do sangue de muitos. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia em mãos porque muitos não se contentaram com o erro e entregaram a sua própria vida pela verdade. Não nos amoldemos a este mundo, não nos contentemos com o erro, não fiquemos satisfeitos com o engano, mas nos empenhemos em conhecer as verdades, em conhecer a Deus e que isso transforme as nossas vidas e nos faça andar em santidade. Que não fique apenas como um conhecimento teórico, algo bom para aprender, mas que isso, que nós peçamos ao Senhor, que Ele nos transforme e nos faça caminhar conforme Ele quer, que é em santidade. Sim, todo o conhecimento Ele é bom, é útil irmos à procura e estarmos a conhecer, sim. Mas de nada serve se não entenderes a tua condição perante o Senhor, que tu és pecador, completamente perdido e que precisas de Cristo para ser salvo. Já concluindo, esta é uma carta extremamente útil para os nossos dias. Como disse, estamos em uma altura em que o Evangelho não tem sido ensinado, em que os púlpitos de muitos pontos têm se tornado como palcos para coaches. Palcos que ensinam aquilo que tu tens que saber para seres muito feliz ou rico, ou os dois. Mas a Bíblia não tem como foco a tua felicidade aqui na terra.
Ainda que um crente é feliz, mas também sofre. A Bíblia tem como foco o louvor e a honra de Deus. Tu não és o foco, é o Senhor. E isso é a verdade. Temos que nos apegar a ela, ou sim ou sim. Hoje em dia não se prega sobre pecado, sobre arrependimento e sobre salvação, porque não é popular e nem vende. Mas e se prega que não há inferno. E se diz que todos irão para o céu. Porquê? Porque o que importa é a caminhada e as diferentes opiniões todas irão dar ao mesmo. E o fim não é o que importa, é a experiência que tu absorves nesta vida. Mas existe um absoluto. Existe a verdade. E é isso que o autor, vez após vez, após vez, após vez, nos ensina. Porque nós estamos a servir a um Deus que é verdadeiro, sem sombra de variação alguma, nós temos que sim nos apegar a Ele e proclamar a sua verdade transformadora com tudo o que temos, com tudo o que somos, para a sua honra e para a sua glória. Onde quer que estejamos, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja indo para onde quer que seja, que a verdade nos mova, que não tenhamos medo de cancelamentos, de espadas, de prisões ou de mortes. Porque o que é que nos podem retirar? A vida? Bem, isso nós já temos em abundância em Cristo. Ontem estava no trabalho e nós às vezes temos que angariar clientes pela rua. Pronto, e não tínhamos muito que estar a fazer porque não havia clientes. Então estava com uma colega. Eu estava a comentar sobre aquilo que eu ia ensinar estes dias, sobre a verdade. E no meio da conversa, algo que eu não sabia, ela se diz como uma perversa sexual. Tem muitos outros gostos e coisas doidas. E eu disse, olha, com todo o respeito, mas eu não creio nisso. Eu não creio que isso é certo. Porque as escrituras dizem que Deus fez o homem para uma mulher e isso é a verdade. Ela diz, ok, boa, mas a mim me custa entender e aceitar isso que tu estás a afirmar. Pronto, o meu objetivo ali não era ter uma discussão muito longa com ela sobre esse assunto, mas era apenas estarmos a falar sobre aquilo que eu ia ensinar estes dias, que era sobre a verdade. Eu não sei o que vai acontecer na terça-feira, quando eu retornar, porque ela é da mesma empresa que eu, mas seja o que for, é a verdade. Isso não nos deve de mover. Se Deus afirmou, assim o é, independentemente do que o mundo afirme. O mundo pode ter todas as opiniões, mas se Deus o disse, assim é e é a verdade. Que não tenhamos medo e que nos mantenhamos firmes às escrituras, pois elas são confiáveis. E são elas que podem trazer a salvação para uma sociedade que está completamente enganada e perdida. Assim como Deus nos deu a salvação a nós, por meio do Evangelho, temos a responsabilidade e o privilégio de ensiná-lo àqueles que ainda não o conhecem. Pois é isso que tem o poder para a salvação. Oremos. Pai, te agradecemos, pois a tua palavra ela é sempre eficaz e ela é sempre viva. E ela é transformadora, Senhor. Te agradecemos porque pela tua misericórdia tu nos trouxeste até aqui hoje. Pela tua misericórdia tu nos fazes entender o que é a verdade, Senhor. Não porque somos bons, não porque somos superiores aos outros, mas porque somos tão pecadores como qualquer um, mas tu és um Deus amoroso e misericordioso. E enviaste ao teu Filho para aquela cruz. E, por amor ao teu nome, tu nos fizeste entender esta verdade, Senhor. Que nós nos apeguemos a ela, que nós a proclamemos sem medo, pois tu és a verdade, Senhor. Que esta semana estamos firmes em te conhecer e te fazer conhecido.
É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Hernani.